organizado, né? Como estava organizada a correspondência, né? As pastas. Aqui um exemplo, só um exemplo, dois exemplos breves das fotos, né? E da importância, inclusive, né? Por onde o Tiago de Mello andou, as pessoas que ele conheceu e como esse material pode contar muito para a gente. Aqui você tem ele bem jovem, o Tiago de Mello, com o Manuel Bandeira, e aqui ele com o Pablo Neruda, né, no Chile. Algo importante também é que essas fotos, elas têm sempre uma legenda, ou quase sempre, né, uma legenda em que se conta qual é a ocasião, quem está na imagem e quando foi, né, a data. E aqui, por fim, é um material importante que são manuscritos, né, também. Apesar de que no acordo, né, da aquisição ele ficou com os manuscritos para virem para a UEA depois da morte dele. Mas a gente vai dependendo um pouco da família depois. Né? Mas havia 12 volumes, assim, com originais, com coisas ainda não publicadas. Né? Bom, então, voltando aqui. Então, realmente tem esse peso, essa importância, mas como eu estava dizendo, a gente está falando, aí nesse caso do Tiago de Mello, só de um recorte da cultura. Né? Quando as nossas pesquisas nos levam a outras possibilidades, né? No momento inicial, assim, da constituição de um centro de documentação, algumas preocupações vão sendo, né, instiladas na gente. Então, por exemplo, se a gente comparasse o Tiago de Mello com uma possibilidade de autores de um perfil ainda parecido, que autores que têm boa projeção nacional, internacional, né? Também temos boas possibilidades, né? Por exemplo, o Milton Atum é um escritor de grande projeção. É bem possível que adiante, né, se saiba que o Milton Atum tenha muito material de processo de criação ainda. Né? Já se conhece pelo menos um trabalho da Maria da Luz Pinheiro de Cristo, que desenvolveu uma tese de doutorado há alguns anos, com 16 versões de, de dois irmãos. Né? 16 versões de dois irmãos que ele disponibilizou para ela só para pesquisa, depois ficou com ele de volta. Né? Mas nasceu a tese dela porque aí ela compara como que nos vários estágios de trabalho ele foi reformulando, reconstituindo o narrador. Como que se percebe a construção do narrador de dois irmãos, que é um narrador bem complexo, como a gente sabe, a partir desse material de processo. Né? O Márcio Souza, que é outro exemplo também. Do Márcio Souza a gente já tem alguma coisa disponível. Para quem estiver interessado, é só quando puder, né, visitar o Museu da UFAM. Lá tem, o Márcio Souza doou alguns volumes como a gente chama, né, de prototextos, assim, principalmente datiloscritos, com correções de algumas obras, de algumas peças de teatro dele. Tá lá disponível, um material que eu ainda não vi estudos sendo desenvolvidos, né, mas está lá disponível. Então tem isso, só que aconteceu naquele momento ali, 2012, por ali assim, que eu comecei um estudo, assim, que era uma outra linha. A princípio não tinha a ver diretamente com essa preocupação, né, com um CPDOC, nada disso. Era um outro projeto que caminhava paralelamente. Que era um estudo sobre a obra do Luiz Bacelar, né, do poeta amazonense Luiz Bacelar. Como o projeto principal ia caminhando junto com alguns trabalhos, né, de orientandos no mestrado, na iniciação científica, alguns desses trabalhos foram trazendo elementos novos, porque no começo o que eu queria estudar, na verdade, compreender, né, era essa característica interessante na obra do Bacelar, que é de ser duplamente uma obra de poucos títulos, né, um autor que publicou talvez 5 títulos, né, e ao mesmo tempo com muitas versões desses títulos. Né? É uma obra curta e ampla ao mesmo tempo. Então
essa dualidade me interessava, né? Naquele momento, fiz um projeto para isso, terminou durando 4 anos de estudo, e isso foi dialogando com os projetos de alguns orientandos. Terminou ficando assim, algumas coisas foram vamos dizer, se insinuando na obra do Bachelard, né? Primeiro, essa característica de reeditar, repetir a obra, né, trazer a obra de novo a público, mas sempre com diferença, com muitas diferenças. Então você tinha sempre a mesma obra e não tinha mais a mesma obra ao mesmo tempo. Enfim, aos poucos, essas insinuações da obra foram me trazendo de volta para o estudo de arquivos, porque aí você tem algumas problemáticas que são próprias. Você tem uma série um léxico muito próprio dos estudos em arquivos, como as coleções, né, por exemplo, como um trabalho que eu orientei no mestrado na época, do Fadu, a própria reunião de influências dentro da obra dele, um certo anúncio, né, dessas influências, as coleções de caráter estético, como o professor Marcos Frederico observou no livro dele, Sensibilidade dos Punhais, um certo registro, né, espacial da cidade, né, até chegar no ponto que o último trabalho que eu orientei, que na época era um trabalho de iniciação científica da Luana, estudava especificamente um arquivo que vinha de um campo mais oral para dentro da obra do Bachelard. Então, isso você encontra dentro do Frauta de Barro em algumas seções, né, específicas do livro, como o Romanceiro Suburbano, Sonetos Provincianos, Noturnos Municipais. Ali você vai encontrar aquelas histórias, né, que circulavam e tal. Então, a princípio, o trabalho da Luana era buscar onde estavam essas referências, né, se havia algum outro tipo de registro, além do oral, né, ela encontrou coisas interessantes, como o registro do poeta Antônio Mulatinho, lá do início do século XX. Talvez tenha sido o primeiro que registrou na forma de cordel, no caso, os causos como o de Santa Etelvina, que entra como um poema depois, né, no Frauta. Os jogos, né, as brincadeiras, as cirandas. Você tem um poema, né, chamado Ciranda em Volta de um Tronco, se eu não me engano agora. Então o trabalho era esse. Mas foi por causa dessa característica da obra do Bachelard que eu comecei a pensar umas outras possibilidades e alguns desafios para a constituição de um centro de documentação aqui, né? Porque o Fundo Thiago de Mello, ele traz, né, apesar da sua importância, ele traz algumas, vamos dizer, algumas recorrências daquilo tudo que a gente já conhece também, de vários lugares, assim, por causa do caráter documental, né? A obra do Bachelard parecia trazer um outro desafio. Porque, um caso curioso, assim, né? Quando o Bachelard morreu, em 2012, as pessoas mais próximas que foram ao lugar onde ele morava procurar documentações, essas coisas assim que precisava, né, para tramitar ali naquela parte logo depois que uma pessoa morre, então, encontraram o lugar em que ele morava, não tinha muitos livros, não foram encontrados registros do trabalho, né, era um lugar muito simples, né, não guardava coisas. Eu acho que isso que eu queria dizer, ele não guardava as coisas. E, no entanto, a gente está falando da obra de um cara que, né, de certa forma, é a própria testemunha do que foi a história da literatura no norte do Brasil, no Brasil, de modo geral, especialmente aqui, dos anos 50 até o momento que ele morre
já no início do século XX, né? E a gente não tinha esse tipo, né? Quer dizer, estava em algum lugar, mas não estava ali, né? Alguns trabalhos, esses trabalhos que eu mencionei, né? Outros que encontraram materiais inéditos, materiais que nunca tinham passado por livro, por exemplo, a professora Berenice, na pesquisa dela de mestrado, ela encontrou, né, alguns textos que não foram a livro, estavam publicados nos suplementos, né? É um material importante ainda, inclusive, de ser estudado. Então é como se o arquivo não tivesse um lugar próprio, né? Ele nunca constituía uma coisa localizada. Isso estava disperso e, entre outros lugares, estava dentro da própria obra, que é uma noção possível, né, para um estudo de arquivo. Voltar à própria obra, ainda mais uma obra que se reedita, né, que se repete em diferença, você poderia, por subtração, né, pelas diferenças, encontrar uma espécie assim, de memória né, de frente para trás mesmo, do que foi o processo de criação. Mas é um trabalho muito difícil, mas ao mesmo tempo muito interessante, né? De qualquer forma, tô falando sobre Bacelar porque, especialmente essa questão das fontes orais que alimentaram em parte, né, a obra dele, especialmente Frauta de Barro, começaram a impor uma preocupação também para a gente, que é como nós faremos ou faríamos para arquivar certos elementos que são da literatura, da cultura, das artes de maneira geral, que não tem um corpo, não existem pela perspectiva do documento, né? São, na maior parte das vezes, imateriais, né? Porque, assim, essa discussão, ela tem uma certa duplicidade. Primeiro que há como você registrar realmente, por exemplo, se você tem um narrador oral e você quer registrar vamos dizer, um momento de performance que ele está contando uma história. Então, normalmente se recorre ao audiovisual. Só que esse registro, ele não reproduz. Na verdade, ele é a existência dele marca o distanciamento, na verdade, entre a performance e o registro da performance. Você perde o fundamental da performance, como elementos como a tridimensionalidade da performance, por exemplo. E esse aqui agora, que é onde a performance, quando e onde a performance acontece, isso deixa de existir. Talvez como um registro, né, seja importante e é assim que se faz normalmente. Há uma série de exemplos disso. Mas é como se você criasse o arquivo que imediatamente se distancia e se diferencia e vira um outro daquela experiência, né? Então, esse é o desafio que está posto, né? Porque nós vivemos numa região Não. em que isso é vamos dizer, isso é talvez um dos elementos mais representativos né, da nossa pluralidade cultural. Ou uma materialidade que não tem a ver com o documento, ou a imaterialidade, né? Agora eu vou entrar na parte final, e é onde eu vou precisar realmente ler umas passagens assim mais longas, tá? Então, mas é porque é a conclusão também, né? Ah, aqui. Um Instituto de Arquivos Literários na Amazônia poderia ignorar esses rios da oralidade que correm entre nós? Observemos, em primeiro lugar, que em grande parte do que se escreveu sobre ou a partir da Amazônia ecoariam conteúdos de origem oral e suas possíveis implicações transformadoras para as concepções primárias do racionalismo que buscou registrar as culturas locais. Essa, inclusive, é a tese que, recentemente, o professor Renan Freitas Pinto, professor de Sociologia, que muita gente conhece, né, da UFAM, vem desenvolvendo. Segundo ele,
esse atravessamento teria sido responsável pela abertura de certos autores para o que as formas não lineares ou imateriais de circulação das culturas amazônicas solicitavam. Exemplos dessa sensibilização seriam as pranchas com desenhos de astronomia que no início do século XX, Theodor Koch-Grünberg obteve junto aos Cobelha e Tucano, no noroeste da Amazônia, região dos rios Tiquié e Cuduari. Comentando as pranchas, o autor alemão, o Koch-Grünberg, admite que o desenho das constelações, vejam só que coisa, a poesia celeste, como ele diz, ali faz mais sentido. Aí um trecho do Koch-Grünberg é assim: a mais bela imagem de estrelas do céu equatorial, que no tamanho e no esplendor supera o muito decantado Cruzeiro do Sul celeste, é o Scorpion. Ou como os indígenas o chamam, em geral, a cobra grande. Especialmente em outubro, quando esta imagem está no alto do céu, impressiona vivamente e se parece muito com uma cobra gigante, muito mais com uma cobra gigante do que com o escorpião, conforme era aceito antigamente. É uma cobra gigante com faces largamente abertas, com o corpo em audazes contorções. Antares, estrela de primeira grandeza, representa a presa engolida pela cobra. E, como eu vou mostrar agora para vocês, na figura 56i, indicada por um engrossamento, uma estrela de terceira grandeza, situada um pouco ao lado do fim da cauda da cobra, é chamada de ovo da cobra. Então, essa é a citação do Koch-Grünberg, né? Nos escritos dele, ele mostra ter compreendido que saber o desenho do céu exigia previamente os conhecimentos das atividades diárias e do mundo imediato daqueles povos. A fauna celeste mostra isso, assim como a presença de uma rede de pesca, onde outros povos veem um cinturão, por exemplo. Mas também decorre de conhecer as histórias que levaram as estrelas a estarem como estão, e que esse conhecimento narrativo era transmitido em performance, como ele diz. Nas noites claras, depois do peso do dia e do calor, sentávamos juntos de cócoras na praça da aldeia, aproveitando o frescor estimulante do ar, e nos dedicávamos à astronomia, né? Então, de certa maneira, isso garantiria a convergência entre o céu e as narrativas, pois assim as estrelas, como as histórias, também se transformam no tempo e no espaço. Deslocam-se, né? Brilham, se apagam, dão lugar umas às outras. Eu vou mostrar aqui algumas imagens desse material do Koch-Grünberg. Só um pouquinho. Isso está num livro chamado Começos de Arte. Deixa eu ver aqui se fica melhor assim. Bom, aqui você tem algumas das coisas que ele falava naquele trecho, né? A cobra. Tem essa aqui, acho que é a constelação do macaco. Agora eu não tenho as legendas aqui. Tem aqui. Essas legendas não dão conta, porque aí tinha que ver aqui na outra página do livro, que não está aqui comigo. Aqui, por exemplo, ó, né? Então, são os desenhos que esses povos ali do noroeste do Amazonas veem no céu e chamam, né, as suas constelações. O sapo, tem a cotia. Deixa eu ver se o próximo é isso. Aqui também, nessas pranchas, bem desenhado, né? Isso está bem no meio do livro, assim, é muito bonito. Esse livro foi editado pela UFAM, é fácil de achar, inclusive, ainda. É Começos de Arte na Selva, o título. Theodor Koch-Grünberg, o cara do Macunaíma, muitos devem lembrar aí, né? Tá. Deixa eu voltar aqui. Estou finalizando, pessoal. Bom, na introdução de um outro trabalho, que é uma referência etnográfica importante, por se tratar da reunião de um acervo poético em fontes orais extraordinário, Nunes Pereira, o organizador de Moronguetá, um Decameron indígena, que é de 67, né, observa assim: não dispondo de gravador, lamentávamos a impossibilidade de fixar certas vozes, gritos, assovios dos personagens das lendas ou das histórias, fossem eles animais ou seres humanos.
e lamentávamos mais não nos ser dado reter as diferentes mímicas na contração dos lábios, no semicerrado das pálpebras. E com uma gesticulação complementar e elucidativa, libidinosa ou obscena, na sucessão de fatos reais ou de lances imaginários, tudo aquilo fazia parte da narrativa. E mais do que isso, do estilo do narrador. Olha que legal. Nada impedia, naquelas horas, que aceitássemos estar o narrador vivendo um certo papel de seu agrado ou de imposição, decorrente de ser um narrador, cioso da transmissão oral de um fato folclórico do clã a que pertencia. Então, isso está lá na introdução que o Nunes Pereira escreve no Decameron. Né? Quer dizer, ele está se queixando aqui de não ser possível reproduzir aquilo, né, aquele contato, a experiência da performance, de ela não ser reproduzível, vamos dizer assim, na transcrição para o texto como a gente tem hoje. Né? Então é interessante como nesses dois registros os autores percebem que há uma instância temporal de atualidade do presente que, articulada a uma instância de espacialidade do aqui, torna o relato, em certo sentido, irrepetível, muito embora relativamente registrável em outros suportes. Isso, que já traria implicações de caráter técnico e metodológico para os arquivos, a respeito das formas de registro, fica mais agudo se lembrarmos que os saberes e poéticas orais não são apenas ecos nas escritas sobre a Amazônia. Calcadas na tecnologia do gesto e da voz, são práticas vivas contemporaneamente, muito embora frequentemente ameaçadas. Do ponto de vista do registro, depois do predomínio de uma série de obras que desde Barbosa Rodrigues, lá no final do século XIX, até a emergente produção autoral indígena no mercado editorial, tem buscado verter para a escrita esse universo poético, o suporte que melhor testemunha os avanços das técnicas de registro, né, ainda tem sido o audiovisual. Em que pese a importância desses títulos, como Poranduba Amazonense, Lendas e Notas de Viagem, né, do Stradelli, Lendas em Nhangatu e Português do Brandão de Amorim, além da muito variada gama de coletâneas organizadas por indígenas, o audiovisual tem se disseminado por meio de documentários independentes e mesmo por iniciativas acadêmicas. Eu destacava aqui para vocês um trabalho que vinha sendo feito, assim, um trabalho incrível que vinha sendo feito pelo professor Devaí Fiorotti, da Federal de Roraima. O Devaí faleceu em março, né, lá em Roraima. Ele deixou alguns registros, além dos trabalhos, né, todos que ele fez. Tem um site chamado, eu acho, né, que se diz Patom Piá. Aqui no chat, eu vou colocar o link desse site, que registra em parte o trabalho do Devaí com os indígenas ali na região da terra indígena de São Marcos e Raposa Serra do Sol. É interessantíssimo assim, o que ele fez. Então, isso aí, por exemplo, né, é algo para se registrar. Né? Ele registra ali, por exemplo, em mais de um suporte, os eremo ou eremu em execução, que são cantos macuxi e taurepang, e os divulga, né, na internet nessa página aí. Então, o audiovisual, por hora, parece ser o suporte que mais se aproxima desse registro, mas ainda de maneira precária, na minha opinião. Então, o caráter performático das poéticas orais, em que a enunciação necessariamente se articula com um tempo agora, um espaço aqui, talvez seja menos desafiador para os arquivos no sentido estrito das técnicas e suportes mnemônicos do que na própria concepção topológica, né, em que a noção institucional do arquivo literário comumente tem se estabelecido. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é assim, existe um desafio que tem ali uma abordagem metodológica, exige uma abordagem metodológica a ser pensada. Mas existe também aí uma questão que está sendo posta, que é o lugar propriamente do arquivo. Percebem como até agora eu só vinha falando de instituições, né? O acervo que está na USP, na PUC, na UEA, não sei. Esse princípio, inclusive, é questionado
o lembrado e questionado, problematizado pelo Derrida lá no Mal de Arquivo, né, que fala do princípio topológico, né, nomológico e topológico do arquivo. Então, é como se... o problema aí é que parece que o nosso trabalho tem sido, até agora, de resgatar, né, o material, vamos dizer assim, selecionável para compor um arquivo e trazê-lo, né, incorporá-lo a uma instituição, né? Mas e quando esse material só tem razão de ser fora da instituição? Ou, né, no local onde ele é vivo e está em movimento, etc. Sabe? Como se você arrancasse uma flor assim de um jardim e levasse para um vaso e a perdesse. Né? Então, afinal, como o sentido de guarda e preservação da memória em uma circunscrição espacial, em que isso possa estar assegurado pelos suportes mais eficientes no sentido técnico, estando também assegurada a reprodutibilidade técnica do material a quantos interessados hajam, como isso pode fazer sentido para formas poéticas que têm no movimento e na transitoriedade os princípios e as necessidades elementares de sua existência? A fixação de um instante de enunciação poética oral, desde já imobilizado no tempo, tenderia a criar um arquivo que, com o passar do tempo, perderia a única força que garante sentido ao arquivo, que é a sua relação com o presente. Em suma, as poéticas orais amazônicas, por exemplo, as poéticas orais amazônicas, não seriam anti-arquivos, anarquiváveis na cadeia do tempo e anárquicas diante do princípio topológico, do lugar, instituição que guarda a memória, eles negariam, em consequência, o princípio nomológico do comando arcôntico, exigindo seu lugar e tempo próprios e suas próprias formas de se manter em arquivo, quanto menos fixado seja. Um museu de poéticas orais amazônicas que fizesse jus ao seu acervo, e aqui a gente pode acrescentar as poéticas orais, as imagens, ao corpo. Nesse sentido, seria um museu sem acervo, coisa que já existe, né, em outros lugares, ou como um museu da língua estaria contido em seu acervo ao invés de contê-lo? O Estatuto da Guarda ainda teria relevância diante de outros apelos e outras possibilidades institucionais, como a mediação, a extensão e a promoção, que são possibilidades para resolver, né, talvez esse problema, ou minimizar esse problema, que é você não institucionaliza o arquivo trazendo para dentro da instituição, mas levando certos saberes, talvez técnicos e metodológicos da instituição, ao espaço onde o arquivo é vivo, às comunidades, por exemplo, etc. Todo esse trabalho, para finalizar, começou pela observação das experiências e aprendizados que as mais destacadas instituições brasileiras de arquivos literários tiveram em sua trajetória. A maior parte delas buscou compreender que abordagens seus próprios arquivos estavam a solicitar. Eu espero, sinceramente, que a gente saiba também ouvir os nossos arquivos e constituir, né, constituir esses arquivos institucionalmente de maneira mais alinhada possível com aquilo que é o próprio acervo da cultura enquanto coisa viva. Né? Tem só um exemplo que eu passei em branco aqui, pulei no texto, para quem quiser depois buscar mais alguma informação. Tem também um projeto que acontece lá no Pará, já há mais de 20 anos, quase 30, que você conhece aí por esse link que eu estou mandando aí. É um projeto coordenado pela professora Socorro Simões, da UFPA, que tem, entre outros interesses, né, o registro de narrativas orais na Amazônia Paraense. É o IFINOPAP. Aí tem esse link aí para quem quiser conhecer um pouco mais. Bom, eu encerro por aqui, uma hora falando aqui, desculpem. E aí estou aqui disponível para interlocução. Muito obrigado. Obrigada, professor, pela assertiva palestra. Eu acho que todos nós estamos aqui, então, cheios de informação, pensando ainda em tudo. Eu realmente fiquei pensativa sobre essa questão de o local do arquivo, né?
E eu acho até que é algo assim que realmente para se pensar, até mesmo a maneira como a gente se relaciona com esses arquivos, né? A maneira como a gente lê eles. Eu estava pensando aqui que na antropologia, principalmente na ideia de história cultural, tem uma ideia muito forte em alguns autores sobre a questão de o quanto os arquivos eles são parte de uma construção de uma memória social e o quanto essa memória social, por vezes, ela de alguma forma transmite ali informações de um passado até determinado ponto, né? Ou seja, a gente não pode nunca chegar a entender exatamente o que aquilo era naquela época, né? Mas a gente tem algumas ideias sobre isso e as nossas apropriações podem ser muito outras. Então, eu fiquei realmente pensando se realmente essas questões de institucionalização não são um grande equívoco nosso, de alguma forma, e o quanto esses projetos podem nos aproximar de uma outra leitura. Eu abro, então, para as perguntas, para as colocações. Vocês podem escrever as perguntas no chat, ou vocês podem solicitar no chat que a gente autorize que vocês abram o microfone e façam as colocações de vocês audivelmente. Professor, e uma colocação que eu queria saber é se há alguma previsão. Então, a gente sabe que agora, né, em tempos como estamos, é quase impossível falar de previsões, mas há alguma previsão para um lançamento aí de alguma parte desse nosso acervo que foi então colocado aí no início, mesmo que em uma pequena parte ou em uma digitalização? Uhum. Mas assim, uma parte do... Você está falando do fundo Thiago de Mello, né? Isso. Ah, uma parte desse fundo, ele uma parte é pública, que é a que não está na UEA, né? Como eu disse, a Secretaria de Cultura do Estado, que foi quem, em termos financeiros, adquiriu o acervo, né? Ela ficou com os quadros, né? Esses quadros hoje eles estão lá na Pinacoteca. Eu sei que eles não estão em exposição, eles estão guardados, mas houve uma exposição assim que eles chegaram, foi uma coisa muito rápida, eu acho que levou uns 2 ou 3 meses, e eles estavam em exposição, ficaram ali um mês no Palácio da Justiça. Fui lá visitar, porque, né, conhecia os quadros lá, desde Barreirinha, e aí é a única parte que hoje em dia está num lugar, assim, disponível. Ah, esse, Bom, o tempo, esse é um problema, assim, nesse trabalho com arquivos, é que o tempo burocrático, né, institucional, é muito mais dilatado do que os pesquisadores, né, gostariam. Né? Então, especialmente para mim, que tenho acompanhado esse fundo desde o começo, né, eu realmente já queria que isso tivesse, mas precisa passar por toda a catalogação da biblioteca, né? E nesse meio tempo a gente ainda deu o azar de que a biblioteca mudou de lugar, a biblioteca central saiu de onde estava lá na Torquato Tapajós e foi há um ano, eu acho, foi para Compensa, uma coisa assim. E aí a perspectiva era que em 2020 viesse, né? E agora eu já nem sei mais, né? Se ainda vem esse ano, quando começar a ter pelo menos um atendimento mínimo nos setores técnicos da UEA, assim, eu vou lá ver como é que tá. Até porque também tem uma questão técnica, porque você tem fotografias, você tem alguns materiais que sofrem com a umidade, né? É um problema específico, inclusive aqui da região norte, esse, né? Mas assim que for possível, né, e vier. Né? Mas, por exemplo, sabe que a gente tem lá na biblioteca do PPGLA 2 fundos, né? Que é o do Narciso e do Paulo Graça. Existe uma possibilidade, porque a gente olha para aquela biblioteca, muitas vezes, assim, com o interesse da pesquisa que você está fazendo. Então, você sabe que lá você vai encontrar
por exemplo, sei lá, o Homem do Povo, o jornal, né, da Pagu e do Oswald. Você vai encontrar lá. E se você está pesquisando alguma coisa ali do modernismo, talvez te interesse, e você vai lá, e você perde um pouco da perspectiva de que a biblioteca inteira, por exemplo, o Fundo Narciso, aquilo é um discurso de uma história de um intelectual. Então, se você, né, quisesse, você estudaria a maneira como essa biblioteca se constituiu, por exemplo, como um discurso também, né? É possível fazer isso. Já vi um trabalho que era uma interpretação da biblioteca, né, como um conjunto, assim, se pudesse visualizar a própria, uma parte da história da formação do do concretista, do Haroldo de Campos, né, que está na Casa das Rosas, em São Paulo. Então, um professor lá de Barcelona que fez essa pesquisa. Ele leu a biblioteca como, né, uma grande fala, vamos dizer assim, da história de formação do Haroldo de Campos, pelo menos em certo período. Então, isso também pela maneira como o Haroldo de Campos organizou e como a biblioteca foi para lá, né, preservando aquela organização. Então, isso é possível, né, você discutir um pouco sobre a formação de um intelectual, seus interesses, né, a partir da maneira como ele estabeleceu sua biblioteca. Alguém falou aqui sobre esse material ter sido exposto, Maria Degan, no Paço. Não, acho que, Maria, o que você está falando aí é o seguinte, boa pergunta, me oportuniza dar uma informação, que é muito, muito peculiar, aliás. O Tiago de Mello tem uma história como titular de acervo que já mereceria um estudo, porque isso que chegou para o EA agora não é tudo que o Tiago de Mello teve durante a vida dele como, vamos dizer, arquivo, né? A principal parte da coleção de obras assim dele não tá ali, não estava mais ali em Barreirinha, né? Foi adquirido pelo município há alguns anos e é isso que está em exposição no Paço, porque esse material deu origem à pinacoteca do município, que tem, em parte, está exposto ali no Paço Municipal. De fato, quando foi inaugurado o Paço como centro de cultura, esse acervo estava lá, né? Tem alguma coisa do Miró, né? E aí daria outro estudo aí, por exemplo, naquele primeiro material, né, de artes plásticas do Tiago de Mello, você tem nomes assim de grande projeção, né? Quando você vai ver as 66 obras que restaram em Barreirinha, que foram as que vieram, né, nesse nosso processo, e que estão na Pinacoteca do Estado agora, você vê como muda, sim, essa perspectiva. Ele passa a colecionar obras de artistas de pouca projeção. Normalmente, artistas daqui ou do interior, às vezes da Amazônia, porque aí muda, né? Antes ele era o jovem artista buscando afirmação e com uma política que a gente chama de política de amizade, né? Essa essa ideia vindo lá do Derrida, assim. Então, quando você é um jovem artista e está se afirmando, é uma perspectiva. Anos depois, ele é o artista consagrado. E aí esses artistas menores, ainda, né, desconhecidos e tal, é que buscam essa afirmação nele. Então ele começa a receber, você vê na biblioteca dele, assim, dá para fazer um estudo só dos livros com suas dedicatórias, né? Ele tem na parte de arquivo, uma caixa com mais de 500 folhas de rosto de livro com dedicatórias. Ali você encontra alguns nomes bem conhecidos, como Drummond, por exemplo. Já na parte secundária da biblioteca, você lendo livros de publicação dos últimos 20 anos, 25, 30 anos, você já encontra escritores, assim, sem projeção, e que dedicam, né, a obra. Então, muda a perspectiva do jovem artista para o artista consagrado.
Então, vejam como isso é só uma possibilidade. Eu nunca entrei a fundo nesse acervo. Nunca foi, meu trabalho ainda não foi esse. Mas ali, tem um momento que eu passei uma semana nessa casa lá em Barreirinha, inventariando, né? Foi o primeiro inventário que a gente fez. E tinha horas que eu precisava, né, voltar, me focar, porque eu já queria começar a tentar entender por que que esses livros aqui, esse, aquilo, e eu tinha que registrar, né? Registrar título, editora local, ano, condição da obra e tudo. Mas algumas perguntas já nasceram mesmo ali naquele contato. Então, eu imagino que outros pesquisadores, no momento em que começarem a poder mergulhar, né, no acervo, como que vão interrogá-lo também. Professor, mais uma questão que eu queria colocar. Eu sei que talvez a sua maior familiarização com essa temática venha do doutorado, né, da UFMG e tudo mais, mas eu queria entender se isso também partiu do senhor como pesquisador e aí foi atrás disso, ou se isso caminhou até o senhor e aí realmente houve essa identificação. Como é que foi para realmente entender que há essa necessidade e se debruçar mais sobre essas questões referentes a, a esses processos mesmo de arquivos e essas recuperações em todas as suas etapas? Uhum. Tá. Tô abrindo uma coisa aqui para mandar para vocês. O legal eu comecei a gostar disso aqui. Tem umas possibilidades, né, assim, você tá aqui falando, aí lembra de uma coisa, vem aqui já, ó, vou mandar um link aqui para vocês, para quem quiser navegar um pouco aí no acervo dos escritores mineiros, né, esse é um link, que foi o lugar, vamos dizer assim, que eu fui batizado com isso. A gente não sabe onde uma coisa começa, termina outra, porque obrigado aqui a todo mundo que tá dando parabéns, que é a Claudiana, a Vanessa. Porque quando eu estudei lá no doutorado, isso nem era tema da minha pesquisa, né, no doutorado. Mas vocês sabem, né, como mestrandos e doutorandos, que às vezes a gente tem que fazer umas disciplinas que não tem nada a ver com o que a gente está pesquisando, né, a princípio. Mas a ideia é tentar aproveitar mesmo assim. E essa foi uma que não teve, para minha tese, assim, a menor contribuição, mas olha o que veio depois para o meu trabalho, né? Foi ali que eu fui apresentado a esses textos iniciais, pude ter contato com uma experiência realmente de arquivo, e quando eu voltei, que eu terminei o doutorado em 2008 e entrei na UEA no mesmo ano, né? As discussões para a gente fundar o PPGLA começaram ali em 2010, 2009, acho que 2009. E a primeira versão do PPGLA, ela não tinha essas linhas transversais, né? Tinha linguística, literatura e artes. Quando a gente reconfigurou o PPGLA, ali em 2000, uma discussão que começou em 2013, por aí, uma das nossas preocupações foi de realmente olhar para, né, nossas pesquisas, nossos temas de interesse, e dali a gente tentar aurir as linhas, né? Tanto que quando você vai ver, você vê que os seus professores aqui do PPGLA, eles não pertencem normalmente a só uma linha, né? A gente está normalmente em duas linhas, porque os nossos trabalhos têm um teor que, né, dialoga mais com essa linha, outro teor que é mais com essa e tal. E às vezes a gente desenvolve dois projetos, né, por exemplo. E havia essa recorrência entre alguns pesquisadores, né? Até hoje, minha grande parceira, né, nesses estudos tem sido a professora Luciane Páscoa. E os trabalhos da professora Luciane Páscoa, assim, são avançadíssimos, né, em relação a esse tema. Ela já conhecia alguns desses lugares aqui de que eu falei para vocês, né, e me indicou alguns caminhos lá naqueles anos iniciais
do projeto técnico ainda. E aí uma coisa vai alimentando outra, né? Mas uma coisa que é curiosa na história dos acervos no Brasil é como muita coisa acontece por acaso. Você tem que estar preparado ali, conhecendo um pouco, né, das abordagens metodológicas, teorias e tudo, mas você depende de certos acasos, assim. Então, o fundo Narciso, que veio numa doação, Paulo Graça também, né, são acasos, contatos, né, quem diria que a gente receberia esse fundo agora do Thiago de Mello, né? A gente sabia que uma parte de biblioteca do Thiago de Mello, por exemplo, já tinha ido para o UFAM, né, que é um material que passou muito tempo parado e há uns 3 anos foi posto à disposição para consulta lá no museu também da UFAM. Então tem isso, né? A gente tem que ir. Uma coisa legal do estudo em arquivos é que você consegue fazer esse estudo, às vezes, até sem arquivos, né? Porque você pode problematizar, né? E você pode tentar... Por exemplo, há muitas formas de cultura, como eu falei no final aqui, né, da comunicação, que o arquivo está lá, na própria forma da cultura, né? Então, por exemplo, eu me interesso muito por estudar, eu acho que é o meu próximo projeto, já para janeiro, né, que começa o meu próximo projeto, é estudar as, aquilo que a Cecília Almeida Salles chama de redes de criação, né? Que é estudar os processos de criação, e os processos de criação estão sempre juntos, né, com o arquivo, em que há algum tipo de ambiente coletivo de criação, né? As redes de criação, né? Como o trabalho da arte de rua, o que a gente encontra no mundo do hip hop ou do slam, né, na poesia de rua e tal. Isso é uma possibilidade, assim, que me interessa muito, mas também os ambientes de criação coletiva tradicionais que você encontra nas comunidades mais tradicionais ou nas aldeias, enfim, isso também, de repente, vai ser um projeto que vai tentar abarcar essas várias possibilidades. E aí, é possível você fazer um trabalho, então, que dialogue com princípios do arquivo, conceitos próprios do arquivo, mas num lugar onde o arquivo tem vamos dizer, outra manifestação, né? Só que o fato de ser uma outra manifestação vai causar uma subversão na teoria original do arquivo. Então você tem que voltar de lá, né, com essa possibilidade de questionar a maneira como a teoria até agora se colocou, já que a teoria ela surgiu, como toda teoria, marcada também por uma historicidade, né, um contexto. A gente sabe, por exemplo, que dentro do estudo dos arquivos, uma abordagem possível, que é a crítica genética, ela é muito marcada por sua origem europeia, especificamente francesa, que tem muita vinculação com o documento. O que as culturas na América Latina, no Brasil, na Amazônia, vão desafiar pode ser isso, né? Como se comportariam os princípios da crítica genética se fossem submetidos a uma outra possibilidade de registro, né, não documental, que fosse talvez corporal, né, ou imaterial de modo geral, performático, né? Até onde os conceitos até hoje constituídos da crítica genética resistiriam, né? Acho que alguém tinha feito uma pergunta aqui, ó. O Matheus. O foco é o acervo de Thiago de Mello, existe pretensões para ampliar perspectivas para outros. Assim, Matheus, normalmente esses fundos iniciais são isso apenas, iniciais. Apesar de também nascer ali, como eu tentei mostrar, ali nascem as políticas, né? Então, vai chegar um momento, logo, brevemente, né, em que nós vamos estabelecer um registro mesmo da política, que é o que vai
dá uma origem, por assim dizer, burocrática, institucional, a um centro de documentação, né? Ele é consolidado a partir de um regimento, né? Então, depois de você passar esse período inicial averiguando possibilidades, né, sondando os materiais, que depois isso é o que vai constituir provavelmente as divisões, né, o que vai interessar e não vai interessar, aí nós vamos ver, mesmo tendo intenção de ampliar para outros escritores, mas exatamente o que de outros escritores, né? Uma queixa recorrente dos coordenadores, dos diretores dessas instituições no Brasil, é que se isso não é constituído no início, os recortes, né, do arquivo, chega uma hora que você está recebendo de tudo. E isso contraria o princípio, né, do arquivo. Né? O arquivo é necessariamente uma seleção. Né? Então, eu não lembro agora onde foi. Eu acho que foi em algum lugar em São Paulo, não sei, algum centro de documentação, que a pessoa lá, responsável, se queixava disso, que a família queria deixar até a roupa né, do titular do fundo lá, porque não queria se livrar, não queria mais aquilo ali, não tinha onde guardar, não tinha como cuidar. E a instituição não se dedicava, né, por exemplo, acervos de tridimensionalidade, por exemplo, né, acervos tridimensionais. Então, era só papéis. Então, você precisa ter isso estabelecido. Mas nós temos, sim, claro, interesse em ampliar para outros artistas, inclusive. Não é um centro de documentação só literária, inclusive. Né? Estão aí as fotografias que indicam isso, né? A ideia original era né, que viessem os quadros também. Por quê? Porque o nosso centro, ele será um centro de arquivo também de artes visuais, artes plásticas, né? De cultura de forma geral. Tem uma dúvida aqui do Fadu. O Fadu tá aí. O Fadu foi meu orientando no PPGLA. O Fadu hoje está fazendo doutorado na Unicamp. E eu mencionei o trabalho dele aqui. Ele foi um desses que estudou, né, estuda, aliás, ainda a obra do Bachelard. Ele pergunta assim: como levar a instituição para próximo de uma forma que, em certa medida, resiste à institucionalização sem engessar essa forma com as nossas ferramentas de leitura? Isso exigiria outra epistemologia, e disse que eu respondi. Pois é, essa é que é a questão, Fadu. Assim, tem as duas possibilidades, né? Você pode escolher tentar, como se diz assim, forçar, né, uma abordagem teórica para um objeto que realmente não condiz com aquilo, né? Ou fazer com que o objeto instaure dúvida, né, e exige uma reconfiguração da abordagem teórica. Quando a crítica genética, por exemplo, começou a ser disseminada aqui na América Latina, houve algumas críticas. Não é uma área realmente até hoje muito bem, vamos dizer, abraçada, né? Sim, nos encontros da Associação dos Pesquisadores de Crítica Genética, tem sempre muito pouca gente. Mas uma das críticas foi de um poeta antilhano, o Glissana, que ele observou já ali nos anos 60 que havia ou seja, isso é bem a origem da crítica genética ainda, né, no final dos anos 60, que havia uma preponderância preocupante, né, do documento, ali na gênese da crítica genética, né, e que isso era muito a história, né, da ciência na Europa, do pensamento na Europa, né, essa proximidade com essa exigência do documento. E que aí, como que a crítica genética enfrentaria
outras formas de cultura, né, mais próprias aqui, mais tradicionais. Aí tem o Micael Frota, que disse: dei aula particular para os netos e bisnetos do Maripiranga. Na casa dele existe um quarto com vários livros, pinturas e outros arquivos do artista. Na época eu fiquei encantado, mas não me dei conta da importância. Com a sua palavra, vou até retomar o contato com eles. Tem muita coisa lá. Veja, Micael, eu conheço em parte, inclusive, esse material, né? Primeiro porque muito disso foi para o Centro Cultural Povos da Amazônia, né? Onde está a Biblioteca Mário Piranga Monteiro. Lembra que eu mencionei aqui o trabalho da Luana? Da Luana agora está fazendo mestrado. Mas lá na iniciação científica, ela foi até essa biblioteca e lá que tem uma parte lá e outra parte que ela encontrou no acervo do Mário de Andrade, no IEB, que eram materiais da criação, né, do Antônio Mulatinho, esse poeta. Então, isso está, em parte, lá no Povos da Amazônia, e tem algumas coisas na casa, né, da filha dele, num edifício ali na rua Recife. Um outro orientando meu, que foi de iniciação científica e depois de mestrado, o Jamerson Reis Silva, ele fez um trabalho de iniciação científica que era um estudo de contos inéditos em livro, ou inéditos absolutamente, né, do Maripiranga. E ele reuniu, assim, né, acho que uns 20 contos, muita coisa publicada nos anos 30 em revistas, né, que ele encontrou na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, e algumas coisas diretamente das mãos da filha do Maripiranga. Né? Ele apresentou um trabalho uma vez no encontro da APCG sobre isso. É um material que está ainda aí a ser explorado realmente. E a Thalita Mota, se existe impossibilidade de arquivar algo, não seria mais proveitoso que os próprios atores desse arquivo, por exemplo, artistas que fazem performance, efetuassem esses registros? Sei que há quem faça pesquisa de suas próprias produções artísticas. Nesse sentido, se é impossível guardar o momento presente do ato, o ator, como autor, não poderia trazer elementos, mesmo que abstratos, de sua própria consciência naquilo que foi o presente, que facilitaria uma compreensão do estudioso desses registros? Exatamente, Thalita. Thalita, você poderia, por exemplo, dialogar com uma autora que eu citei aqui, que é a Cecília Almeida Salles. A Cecília Almeida Salles, que é uma professora da PUC de São Paulo, ela é uma pessoa que tem renovado a abordagem dos estudos de processo de criação e, por consequência, das formas de arquivá-los, né? Porque ela, entre outras coisas, ela estuda formas de arte como teatro, os grupos de dança, em que a relação com o registro é muito autoral, né? Então, talvez consultando algumas obras dela, a Thalita é a minha... Eu acho que a Thalita é me orientando, se eu não me engano. Eu não sei se é a Thalita ou se é a... Se for a Thalita me orientando, dá um toque aí, por favor. E aí, Thalita, depois eu posso te passar isso. Se não for, eu acho que alguma aluna da UEA pode mandar um e-mail para mim que eu posso te mandar umas fontes, né? Mas, de fato, se eu realmente passar a fazer esse estudo dos processos de criação, assim, em rede, né, esse ambiente seria um ambiente que me interessaria, sabe? Dos grupos dos grupos de dança, dos grupos de teatro também, que tenham alguma metodologia, assim, né, também mais coletiva de criação, porque você pode ter formas, assim, que não tenham essa abertura. Então, você tem razão nessa linha de pensamento, né? Muda de caso a caso também.
Bom, então eu acredito que nós ficamos por aqui, né? Agradecendo muito ao professor Alisson pela palestra tão enriquecedora e agradecendo também a presença de todos vocês. Nós aguardamos vocês para a próxima atividade do BPGLA Online na segunda-feira. E amanhã tem o ciclo de palestras discente. Então, muito obrigada, professor, mais uma vez, pela sua presença, por toda a sua fala. Obrigada a todos os professores que estão aqui presentes conosco. E é isso, sinta-se aplaudido, professor. Infelizmente, a gente não pode aplaudi-lo audivelmente, mas sinta-se aplaudido. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a todo mundo que esteve presente até agora. Nós estamos aqui indo para o final já com ainda quase 50 pessoas, né? E durante a fala nós passamos de 50, então normalmente eu não falo para tanta gente assim. Na Nabrali, que o auditório estava lotado, mas seguramente não era por minha causa, era por causa do Reinaldo e da Florência. E eu acho que é muito bom a gente se reencontrar, né, aqui. Estou acompanhando, né, acompanhando aquilo que os alunos estão fazendo também, né, acompanhando, só não pude assistir a fala da professora Luciane semana passada, porque ia coincidir com uma entrevista que eu ia dar, mas hoje estou aqui e vou acompanhar as próximas, né, intervenções dos meus colegas também, e agradeço a todo mundo, alunos, colegas, ex-alunos, né, que vieram aqui participar. Né, e, por fim, dizer a vocês que o arquivo, na verdade, permeia todas as nossas ações. Nós estamos sempre agindo por intermédio de alguma instância de memória que nos fundamenta, e estamos, ao mesmo tempo, produzindo novas memórias, novos registros, mais ou menos arquiváveis, né? Essa fala mesmo aqui, esse nosso encontro aqui está sendo gravado, então nós vamos ter uma memória acadêmica da pandemia, né? Eu me lembro que na época na reunião que a gente estava discutindo como que seriam, né, essas ações, eu até sugeri um nome que ninguém gostou, que seria acadêmicos pandêmicos. Ainda bem que não pegou, ficou, né, que pelas ideias que foram surgindo dos alunos, dos outros professores, e a gente está tendo várias abordagens aqui, né, nos trabalhos. Estou gostando muito, vou continuar acompanhando, né, e deixo um abraço e a vontade de que em breve todo mundo possa realmente, né, se encontrar presencialmente. A gente tá vendo como que esse tipo de encontro ele é suplementar, ele não substitui de modo algum, ainda mais para nós, né, que lidamos com o pensamento em movimento, né. Eu acabei de falar sobre a presencialidade, né, dessas formas, e o encontro acadêmico, ele é dessa ordem também, né? Um professor, ele reage também de acordo com os sinais, né, que a turma vai dando, né? A turma reage, né, a performance do professor também, né? A certas intermitências, vamos dizer assim, dos gestos, dos olhares. Tudo isso constrói a história do pensamento, né? Então, nós sabemos que isso aqui é o que podemos fazer agora, e que isso não substitui o encontro, né? Então, quando for possível, todo esse, vamos dizer assim, a vontade represada, né, de nós nos encontrarmos né, vai ser correspondida, certo? Então, muito obrigado, continue a acompanhar. Tem também programação do Colegiado de Letras, da Escola Normal, né? Também uma programação que está vindo aí riquíssima, participem também, e deixo um abraço a todo mundo, pessoal. Obrigado.